Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. Estamos falando aqui da Companhia Brasileira de Alumínio SA, Companhia Brasileira de Alumínio, que já passou aqui pelo canal no ano de 2021 e agora estamos atualizando todas as informações da empresa, até atendendo a solicitação aqui dos nossos inscritos. E no caso dessa empresa, a sugestão veio lá do Ed Tedesco. Oi, Ed, que prazer ter você conosco. Seja sempre bem-vindo. Uma honra poder lhe atender, Ed. Bem como também ao meu amigo Marcos Góes. Ô, Marcos, também, que é muito bom ter você conosco aqui. Lhe agradeço imensamente a participação e a sugestão. Também quem sugeriu essa empresa foi o Eduardo Reis, também lá de São Paulo. Valeu, Eduardo. É sempre um prazer poder lhe atender. E quem já havia sugerido essa empresa anteriormente é a nossa amiga Ângela Moura Santos, lá de Ribeirão Preto também. Valeu, Ângela. É sempre bom ter você junto conosco aqui no canal. E também aproveitando lá de São Paulo, um grande abraço para todo mundo lá de São Paulo que está sempre presente junto conosco aqui no canal, nos incentivando, nos mandando mensagens, a quem eu agradeço imensamente. Mas caso você também queira participar e mandar sugestões, é fácil. Basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negrov, aproveita, manda sua sugestão, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Falando em conhecimentos esses que já estão disponíveis também na plataforma Hotmart. Tanto o nosso curso de análise de balanços como o curso de valuation já estão disponíveis na plataforma Hotmart. Para ter acesso aos cursos, inclusive aqui na descrição do vídeo, tem o link lá dos dois cursos lá, onde você também vai poder aprender como que nós fazemos todo esse processo de análise, bem como também como fazemos um processo de avaliação de uma empresa. Então, qualquer dúvida também, entre em contato conosco aqui que a gente passa todas as informações para vocês. E falando também em informações, um grande abraço lá para o pessoal da Intermídia SP, Intermídia Networks, que é uma empresa que é representante da Microsoft aqui no Brasil. Então, tem toda a solução em termos de software, soluções tecnológicas aí para sua máquina. Entre em contato lá com a Intermídia SP, procura nas mídias sociais, e aí você vai também receber todo o atendimento com preço muito especial, produtos totalmente licenciados da Microsoft. Um forte abraço para o Luiz Burato. Falou, Luiz, um grande abraço para você. Bom, mas vamos falar então da Companhia Brasileira de Alumínio. A Companhia Brasileira de Alumínio, tem uma história fantástica, né? É toda uma história de empreendedorismo lá, que começa lá no ano de 1918, há mais de 100 anos atrás, quando o empresário Antônio Pereira Inácio, na época lá ele já tinha a sua empresa e dentro dessa sua empresa tinha uma indústria de cimentos, que era a indústria de cimentos Rodovalho, né? Essa indústria de cimentos Rodovalho, depois daí o Antônio Pereira Inácio também adquiriu a massa falida de um banco lá em São Paulo e daí na sequência passou a ter também uma fábrica de tecidos, enfim, desde cedo muito empreendedor. E um fato marcante na história do Antônio Pereira Inácio e desse grupo aí foi que justamente no ano de 1925 o seu genro veio trabalhar dentro das suas empresas. E sabe quem era o seu genro? O José Hermílio de Moraes, da família Hermílio de Moraes. E aí quando o José Hermílio de Moraes passou a trabalhar com o sogro, aí ele foi a pessoa que desenvolveu todas as empresas do grupo. E aí essa empresa do Antônio Pereira Inácio passou a atuar também em outras áreas, na área química, na área de siderurgia, e depois, na sequência, já no ano de 1941, passou a trabalhar também no setor de alumínio. Só que na época, o que acontecia? Fazia toda a exploração de bauxita lá em Minas Gerais e trazia para São Paulo, para uma cidade chamada Mairink, onde fazia todo o processamento. E por que em São Paulo? Porque não tinha a energia elétrica para fazer a produção de alumínio lá em Minas Gerais. Então tinha que trazer tudo para São Paulo e produzir em São Paulo. Até que no ano de 1949, eles começam uma construção de uma fábrica justamente para poder desenvolver a produção de alumínio. Mas para poder desenvolver essa produção de alumínio também precisava das usinas hidrelétricas. E aí começaram a construir uma série de usinas hidrelétricas para fornecer energia para as empresas do grupo. No ano de 1955, aí sim começa a produção de alumínio nessa fábrica e agora com toda a estrutura também de energia elétrica que foi sendo ampliada ao longo do tempo,
passou a fornecer energia para todas as empresas do grupo. Já no ano de 1972, eles produziam 30% do alumínio, da capacidade, né, de produção de alumínio do Brasil, pertencia justamente à Companhia Brasileira de Alumínio. No ano de 2003, ampliam ainda construindo mais uma fábrica em Minas Gerais, em Miraí, e no ano de 2010, adquire também a Metalex, que é uma empresa voltada para a reciclagem de alumínio. Chegando no ano de 2014, inaugura mais uma fábrica lá em Sorocaba, também no interior de São Paulo. Em 2016, essa fábrica, toda a Companhia Brasileira de Alumínio, ela fazia parte da Votorantim Metais. E aí, o que acontece? Acontece o desmembramento da Companhia Brasileira de Alumínio da Votorantim Metais. E a partir de agora, então, uma empresa totalmente independente. Tanto que daí no ano de 2020 amplia ainda mais a sua capacidade de produção, adquirindo uma outra unidade em Itapissuma, em Pernambuco. E aí chega agora, já no ano de 2021, faz o IPO da Companhia Brasileira de Alumínio. E aí se transforma numa sociedade anônima de capital aberto. Mas nesse processo todo, eu falei das diversas usinas hidrelétricas, elas também foram desmembradas do grupo e foram retratadas aqui no canal já como uma empresa independente, que é a Auren Energia, que também sai do grupo Votorantim. Então a Companhia Brasileira de Alumínio, que é uma empresa do grupo Votorantim, né, trago para vocês aqui os balanços aqui de 2019, 2020, 2021 e também agora de setembro de 2022, para através dos números nós podemos entender o que é a Companhia Brasileira de Alumínio. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Companhia Brasileira de Alumínios S.A. referentes a 2019, 2020, 2021 e também as informações mais recentes apresentadas pela empresa no dia 30 de setembro de 2022. E vamos ver através dos números como que vem sendo o comportamento da Companhia Brasileira de Alumínios. Começando pelo ano de 2019, a empresa ela tem um ativo total, quer dizer, tudo aquilo que está dentro do seu patrimônio, no valor de 9 bilhões 816 milhões de reais. Grande parte desse valor está aqui, ó, no imobilizado. O que vem a ser imobilizado? Todas as fábricas da empresa, suas máquinas, seus equipamentos, enfim, todas as suas propriedades, enfim, tudo aquilo necessário para o funcionamento da empresa compõe imobilizado, 4 bilhões 737 milhões de reais. E nessa parte de cima aqui nós temos o quê? O ativo circulante, que é o capital de giro, os recursos para a movimentação no dia a dia da empresa, que totalizava em 2019 2 bilhões 669 milhões de reais, 27,2% de representatividade. No ano de 2019, desse valor, a empresa tinha em caixa 648 milhões de reais, contas a receber 404 milhões e os estoques da empresa 928 milhões de reais. Já no ano de 2020, a empresa amplia o seu tamanho, ela vai aqui para 11 bilhões 210 milhões de reais. Aumenta as imobilizações, os investimentos dentro da atividade e aumenta também o capital de giro, que pula para 3 bilhões 405 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa praticamente dobrou, foi para 1 bilhão 364 milhões. Aqui uma pequena elevação no contas a receber, fechando em 474 milhões de reais. E os estoques agora passam do 1 bilhão, fecha agora com 1 bilhão e 69 milhões de reais. Chegando em 2021, a empresa aumenta ainda mais o seu tamanho, 11 bilhões 965 milhões, e esse aumento ocorre justamente aqui, ó, no capital de giro, que vai para 4 bilhões 454 milhões, representando agora 37,2% de todo o ativo da empresa. Desse valor, 1 bilhão 786 milhões de reais era dinheiro em caixa, banca e aplicação, 698 milhões eram contas a receber e os estoques agora passam do 1 bilhão 592 milhões de reais. Chegando em setembro, agora, as informações mais recentes da empresa, o total do ativo fecha agora com 12 bilhões 616 milhões, sendo que o capital de giro fecha com 4 bilhões 899 milhões, 38,8% a representatividade. Diminui um pouquinho o volume de dinheiro em caixa, mas mantém um volume alto aqui, 1 bilhão 634. Também o contas a receber fecha com 526 milhões e os estoques aumentam mais ainda, fechando com 1 bilhão 865 milhões. Então reparem que a Companhia Brasileira de Alumínios ela vem crescendo aqui, ó, 9.800, 11.200, 11.900, 12.600 e esse crescimento ocorre principalmente no capital de giro.
2.600, 3.400, 4.400, 4.900. Então a empresa vem aqui numa crescente. Olhando agora a parte do endividamento e da utilização dos capitais para o crescimento da empresa, a empresa utiliza capitais de terceiros, representados pelo endividamento, e o capital próprio, que é representado pelo patrimônio líquido. Em 2019, os capitais de terceiros totalizavam 4 bilhões 687 milhões, que é o endividamento da empresa, que representava 47,8% de todo o patrimônio da CBA. Sendo que grande parte é aqui, ó, dívidas de longo prazo. No ano de 2020, a dívida sobe para 7 bilhões 470 milhões de reais, 66,6%. O que ocorre aqui? Ocorre também um aumento aqui de financiamentos de longo prazo e até uma prática normal que aconteceu lá em 2020, que quando da pandemia as empresas buscaram também financiamentos de longo prazo, buscaram recursos nos bancos para reforçar o seu caixa, até na expectativa do que poderia acontecer naquele ano da pandemia. Então aqui aumenta o endividamento. No ano de 2021, a dívida ela recua aqui para 7 bilhões 249 milhões, sendo que 60,6% é o peso da dívida. Então a dívida sobe para 66,6% e agora recua para 60,6%. Fechando agora setembro de 2022, a dívida recua para 6 bilhões 849 milhões, com 54,3% o peso da dívida. Então a dívida ela tem aqui uma subida para 66,6%, reduz para 60,6% e agora reduz para 54,3%. Olhando os resultados produzidos pela CBA, lá em 2019, o faturamento da empresa totalizou 5 bilhões 263 milhões. Em 2020, 5.411. Em 2021, o faturamento dá um salto, vai para 8 bilhões 423. E agora, até setembro, acumula 6 bilhões 867 milhões de faturamento, o que dá aqui uma projeção de praticamente 9 bilhões, né, a expectativa de faturamento para 2022. Mas mais importante do que faturamento é essa linha de baixo, lucro líquido do exercício. O que nós vamos observar aqui em 2019? Que ele está entre parênteses, quer dizer, em 2019 a empresa apresentou um prejuízo de 34 milhões. Em 2020, apresenta um prejuízo de 879 milhões de reais. E a partir de 2021, a empresa reverte o prejuízo, fechando agora com lucro de 837 milhões, e agora até setembro já tem um lucro de 1 bilhão e 37 milhões, projetando também um lucro aí de pelo menos 1 bilhão e 300 para 2022. E naturalmente que esse lucro ele vem da onde? Repare aqui nessa linha de cima, dentro da DRE, custo dos produtos vendidos. Ela apresentava um custo de 87,5%, quer dizer, de tudo aquilo que ela vendia, ela tinha um custo de 87,5%. Em 2020, esse custo sobe para 89,3%. E a partir de 2021, ocorre aqui uma redução dos custos que caem para 80,7% e agora caem para 77,5%. Então, devido à redução de custos, a empresa sai do prejuízo e começa a operar no lucro. Aproveito e trago para vocês aqui nesse quadro os gráficos aqui da liquidez geral e da liquidez corrente, mostrando a capacidade de pagamento das dívidas da CBA. Liquidez geral, média o que? A capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. Se a empresa tem ou não recursos para pagar as suas dívidas no curto, médio e longo prazo. Ele sai com índice de 0,93 em 2019, recua para 0,72, sobe para 0,77 e agora sobe para 0,85. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 85 centavos. Quer dizer, ela não tem recurso para pagar todas as suas dívidas nesse momento aqui. Como grande parte das dívidas é de longo prazo, ela tem tempo ainda para fazer esses recursos. Então, nós vamos olhar o que? A liquidez corrente. E o dia a dia, a empresa tem dinheiro para pagar suas contas no dia a dia, aí o índice ele vem ali na liquidez corrente com 2,16, cai para 1,71, sobe para 2,06 em 2021 e fecha agora 2022 com 2,42. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de R$ 2,42. Paga, sobra bastante, mostrando que no dia a dia a empresa não tem problemas financeiros, ela não apresenta o menor risco financeiro, até porque trabalha com folga financeira. Já o endividamento, nesse outro quadro, apresentamos aqui para vocês
o comportamento e o tamanho da dívida da Companhia Brasileira de Alumínios. Ela sai com uma dívida de 47,8% lá em 2019, sobe para 66,6% em 2020, recua para 60,6% em 2021 e agora recua para 54,3%. De tudo que a empresa tem, ela deve 54,3%. Nesse outro quadro, temos aqui alguns índices de rentabilidade, a começar pela margem líquida, que é quanto a empresa ganha em relação àquilo que ela vende. De tudo aquilo que ela vende, paga custo, paga despesa operacional, paga resultado financeiro, paga impostos, e no ano de 2019, aí ela fecha com uma margem negativa de 0,7%. Então, de tudo que ela vendia, ela ainda perdia 0,7%. No ano de 2020, a margem fechou negativa em 16,3%. De tudo que ela vendia, ela perdia 16,3%. Com o lucro, a partir de 2021, a margem passou a ser positiva em 10%. E agora, em 2022, vem trabalhando com uma margem de 15,1%. De tudo aquilo que ela vende, ela ganha líquido e limpo 15,1%. A rentabilidade do ativo, que mede o retorno que a empresa tem sobre o investimento feito, em função dos prejuízos lá em 2019 e 2020, eram margens negativas, 0,4% e 7,8%. A partir de 2021, com o lucro, a rentabilidade do ativo passou a ser positiva com 7%. E, finalmente, a rentabilidade do PL, o terceiro gráfico que nós temos ali, é o ganho do acionista. Quanto que o acionista ganha tendo as ações da CBA. Em função do prejuízo, em 2019 perdia 0,7%. Também em 2020, em função do prejuízo, perderam 23,5%. E a partir de 2021, com o lucro, os acionistas tiveram um ganho de 17,7%, que foi o resultado em função dos lucros apresentados pela empresa. Já que estamos falando dos acionistas, nesse quadro aqui, trago aqui alguns indicadores relacionados às ações da Companhia Brasileira de Alumínios. Quanto vale uma ação da CBA? R$ 9,10. Esse é o valor em relação a tudo aquilo que tem dentro da empresa. Mas para você comprar uma ação da CBA, hoje você vai pagar em torno de R$ 10,42, cotação é essa, com base no último dia 4 de janeiro agora de 2023. Então, uma ação hoje é vendida a R$ 10,42. Vejam que a ação é vendida no valor acima do valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,15. Isso quer dizer o quê? Que as ações da CBA estão sendo vendidas com ágio de 15%. Lucro por ação com base nos últimos 12 meses, R$ 2,57, o que dá uma rentabilidade da ação de 24,66%. Dividendos por ação. A empresa, como abriu seu capital em 2021, ela começou a distribuir dividendos apenas agora em 2022 e distribuiu durante 2022 37 centavos por ação de dividendos. A relação preço/lucro fecha em 4,05, isso quer dizer, ao comprar as ações da CBA, os acionistas vão levar em torno de 4 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float. 32,11% das ações estão sendo negociadas livremente na bolsa, fora da mão dos controladores, e o tag along da empresa é de 100%. Isso quer dizer, se a empresa for vendida, o valor das suas ações, tanto para os majoritários como para os minoritários, será o mesmo. Então é garantido o mesmo tratamento para o minoritário, é o mesmo tratamento que o majoritário tiver no caso de uma negociação do controle da empresa. Fechando aqui, trago também esse gráfico mostrando para vocês o comportamento do valor das ações da CBA desde o IPO. O IPO que ocorreu lá em julho de 2021, sendo que cada ação era negociada a R$ 11,90, ela daí na sequência dá uma subidinha, chega até R$ 16, recua novamente para a faixa dos R$ 12 e começa 2022 em alta. E nessa alta ela chega a bater ali, vejam naquele pico ali, R$ 23,40. Aí ela dá 2 picos ali bem no meio do gráfico que você está vendo ali, e aí daí na sequência engata uma série de quedas.
aí culminando com a cotação retornando ali para R$ 9,50 em julho de 2022, e desde então ela vem ali sofrendo algumas oscilações para cima ou para baixo, mas se mantendo sempre na faixa ali de R$ 10, R$ 11 aproximadamente, culminando agora com a cotação nesse último dia 4 de janeiro, quando da gravação desse vídeo, com a cotação na faixa de R$ 10,42. Então, por esse gráfico, você vê quando que as ações da CBA tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Companhia Brasileira de Alumínios S.A. Tá então, mais uma empresa analisada, a Companhia Brasileira de Alumínios, que é uma empresa que vem lá do grupo Votorantim, que é da família do Hermílio de Moraes, e agora você já sabe como que acontece toda essa entrada da família Hermílio de Moraes dentro desse grupo Votorantim, que começa lá com uma fábrica de cimentos da Rodovalho, né? Então é muita história para contar, e também tudo que esse grupo empresarial trouxe de desenvolvimento para o Brasil, né? Toda a trajetória, né, de empreendedorismo desse grupo. E é muito gostoso retratar essas histórias, até porque as empresas elas não surgem do nada. As empresas elas começam pequenas e de pequenas elas vão crescendo, se desenvolvendo, e com isso vão gerando empregos, vão gerando renda, vão gerando desenvolvimento, que é o que nós mais precisamos aqui no Brasil. Precisamos de empresas fortes, empresas sólidas, que justamente gerem esses empregos e gerem essas oportunidades para que o nosso país possa finalmente reencontrar, né, o caminho do crescimento, o caminho do desenvolvimento, que é bom para todo mundo, bom para a sociedade de uma forma geral e para quem investe em ações, que acredita no potencial das empresas e aí, consequentemente, participa também desse processo de desenvolvimento. E nada mais justo do que ter o retorno dos seus investimentos. Porém, o fundamental o que é? É justamente na hora de comprar ações, saber o que está sendo comprado, o que é essa empresa, de onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente saber como que está a sua situação econômica e financeira. Para quê? Para avaliar os riscos envolvidos na operação, bem como as possibilidades de retorno que você pode ter dentro desse investimento. E aí, consequentemente, você investe de forma consciente, de forma segura, diminuindo seus riscos e ampliando as possibilidades de retorno. E é isso que nós queremos, que você aos pouquinhos vá construindo seu patrimônio para lá na frente poder ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.